A presidente Dilma Rousseff sancionou recentemente lei que determina multa e prisão para quem discriminar portadores do vírus HIV. A escola que se recusar a aceitar alunos portadores do vírus e também empregadores que se negarem a contratar essas pessoas ou as demitirem serão punidas. E a gente vai saber mais detalhes então sobre essa lei, o que ela significa na prática no Em Pauta de hoje. Por isso, nós convidamos a professora Lisiana Carraro, professora de Direito Penal aqui da Universidade Fevale. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no Em Pauta. Que é isso, eu que agradeço o convite. Bom, eu dei alguns exemplos ali rapidamente desta lei. O que prevê exatamente a lei? Bem, a lei ela é extremamente importante porque ela reflete um problema que vem se repetindo por diversos setores, seja ele no setor empregatício, né, com adultos, como também, como tu bem dissesse, nas escolas com as crianças. Ela traz um artigo, o artigo 1º, onde ela reflete todos em seus incisos, todas as situações que vão caracterizar esse preconceito. Então, divulgar a condição de ou portador do vírus HIV ou que tenha a doença AIDS já desenvolvida, com um caráter vexatório, discriminatório, isso vai dolosamente, né? É importante dizer, isso com a intenção de prejudicar, de fazer mal para a pessoa, demitir esta pessoa sabendo que ela tenha essa doença ou seja portadora desse vírus, impedir que crianças portadoras do HIV, que é a maioria das crianças se enquadra nessa condição, seja terem sido infectadas em função do parto ou qualquer outra situação que pode acontecer em hospital, posto de saúde, enfim, porque isso não necessariamente advém de uma relação, impedi-la de cursar a escola e, entre outras situações, né, recusar ou retardar atendimento na saúde, no sentido de dizer, essa pessoa já não tem muita perspectiva, então eu vou não adianta mesmo, vamos dar prioridade a outra. Dar outra, exata. Então essas questões configuradas, essa intenção de prejudicar, configurada a condição de preconceito, pode gerar uma prisão de 1 a 4 anos, tá? O que a gente observa é que tem a possibilidade da conversão para fiança. Então, essas pessoas elas podem ser recolhidas, mas ao fim o delegado pode então determinar qual o valor da fiança e vai liberá-lo. E está estabelecido esse valor da fiança ainda ou não? Ainda não há o valor ali estabelecido. Bom, essas situações, elas foram colocadas em lei, possivelmente, depois de uma grande discussão, e por que existem de fato? Sim. Importante ressaltar que essas questões legais de preconceito, inadmissão, né, desse tratamento diferenciado para essas pessoas, tantas quantas outras que a gente sabe, por exemplo, a discriminação de raça, cor, credo. Então, essas questões, todas elas estão disponibilizadas na Constituição Federal. E o que nós estávamos conversando, né? É interessante que nós precisamos, dentro da nossa legislação, criar uma lei específica onde diga pontualmente que essas situações são um tipo penal e que podem gerar uma reclusão daquela pessoa. Nós falávamos antes, né, de começar a gravação. Parece redundante a gente ter que criar uma lei para uma coisa que já está previsto. Ela está prevista de uma forma ampla, o que já, ao meu ver, particularmente, já bastaria. Tá? Nós temos todo um histórico de reserva desses direitos. Nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi promulgada em 1948. Nós temos a ONU, que é um órgão que fiscaliza muito a atuação dos estados, busca unificar, né? Então nós temos todo um contexto
de órgãos e preocupações a respeito de manter esses chamados direitos humanos. Tá? E a lei ela vem com esse objetivo pontualmente, de fazer valer, resguardar esses direitos humanos. Essas pessoas, elas sofrem muitos problemas. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, para tu teres uma ideia, nós temos várias reclamações trabalhistas vinculando a ações de indenização, pedidos de indenização por dano moral. E a maioria dos julgados, quando se configura que efetivamente a dispensa daquela pessoa se deu em função de ter se descoberto aquela patologia, eles determinam a reintegração. Né? Agora tu imagina. Mas imagina como faz essa reintegração. Como fica essa pessoa? Por exemplo, teve uma situação que nos chamou bastante atenção, e a gente até trabalha isso bastante em sala de aula, que a empresa foi determinada para reintegrar a pessoa na atividade, na empresa, só que colocou ela trabalhando num box, numa caixa de vidro, tirando fotocópia. E ele era formador de equipe. Nossa, que humilhação, Exato. Né? Então, quer dizer, às vezes é pior determinar a reintegração daquela pessoa ao trabalho do que efetivamente utilizar isso de uma forma talvez coercitiva em relação à empresa, mas trabalhar com que a empresa não faça mais isso. E me parece que a lei ela vem com esse panorama. Fazer com que as pessoas se conscientizem de que elas não podem agir dessa forma. A lei ela pode esbarrar de alguma forma na questão da prova, porque eu posso dizer que eu sofri uma discriminação, mas, né, por ser soro positivo, mas eu não tenho como provar isso. Isso realmente é bastante difícil. Difícil em que sentido? Se a pessoa toma conhecimento disso durante a sua atividade, porque isso pode acontecer, né? Por exemplo, as mulheres. As mulheres, elas tendem a fazer esse exame preventivo quando elas estão num processo para engravidar ou descobrem que estão grávidas. Muitas delas ficam sabendo que dessa situação nesse momento. Né? Por quê? Porque o vírus ainda não se manifestou, muitas vezes se deu pela transmissão nas próprias relações com o marido, que é um índice muito grande, as mulheres são muito infectadas pelos maridos. Tá? Essa lei, por exemplo, ela teve uma influência muito grande daqueles movimentos de homoafetivos, né? Os gays, lésbicas e simpatizantes. Que até uma época se vinculava muito as DSTs com esse público, mas já não é mais assim. Não, de forma alguma, de forma alguma. E a gente se preocupa muito em refletir essa questão no sentido de dizer, nós temos que tratá-los de forma igual, né? Como todos os indivíduos, enfim, e a partir do momento em que se verifica que essa situação foi a que ensejou, como por exemplo, esse caso, a reintegração na empresa demonstra ainda uma violação aos direitos daquele trabalhador. Primeiro, por que ele não retornou para a atividade inicial? E por que colocá-lo dentro de uma caixa de vidro tirando fotocópias, isolado de todo o restante do grupo? Entende? Isso é uma forma de provar. Mas aí eu tenho que ter todo um contexto, né? Isso que a gente sempre trabalha em sala de aula. Nós temos que ver cada caso e analisar pontualmente essas ponderações. Editais, por exemplo, que exatamente, a gente estava na minha lista antes, aqui agora. Né? Olha, dizer que não pode ter... essa é uma exigência que tinha muito em concursos públicos, né? Que não poderia ser soro positivo. E agora não pode mais. Agora acabou. E a gente pode encarar também como qualquer outra doença, né? Por exemplo, se fosse proibido uma pessoa prestar concurso público tendo diabetes. Mais ou menos. É mais ou menos esse parâmetro. Porque que se... a gente tem, o que eu sempre falo, e acho que vem à tona com a legislação. Essa lei, dispondo essas questões pontuais, ela reforça o que a Constituição diz. Mas ela não vai resolver o problema por si.
ela precisa de todo um trabalho de conscientização, precisa as campanhas, precisa mais divulgação, embora a gente pense assim, isso já está batido. Não está batido. A gente tem vários projetos aqui na FEVALE, onde a gente desenvolve trabalho junto à comunidade carente, e a gente vê a precariedade de informações. Aí você pensa assim, mas será que elas não assistem televisão? Né? Mas como que isso ainda não chegou, essa informação não chegou até ela? Então, quer dizer, mais e mais se faz por um viés repetitivo, mas necessário para consolidar a garantia desses direitos para essas pessoas. Eu ia lhe perguntar se essa lei é um retrocesso ou é um avanço, porque retrocesso no sentido ela já está ali. Não, eu acho que é um avanço, porque aí é mais uma situação pontual, tipificando, né? Ela cria um tipo penal, ela diz isso é crime agora. Né? Antes dizia, tu não podes fazer, a Constituição diz, né? Tu não podes ter preconceito com as pessoas em função dessas suas diversidades. Agora não, agora diz assim, ó, pena de 1 a 4 anos, né? Pode ser convertido então em fiança, porque aí é uma regra do Código de Processo Penal que diz com crimes, tipos penais com pena até 4 anos, eles podem ser convertidos em fiança. Bom, professora, quero lhe agradecer. Antes de encerrar, apenas um comentário rápido, que volta e meia aqui no Em Pauta, uma outra oportunidade, a senhora estava aqui, a gente fala da questão da conscientização. Todos os assuntos que debatemos, a gente debateu violência doméstica, né, num outro programa, na semana anterior debatemos a questão dos presídios, e tudo acaba chegando na conscientização e na cultura das pessoas, né? Esse eu acho que é o grande desafio que nós temos. E o Estado também. O Estado, ele tem o Estado, quando eu falo, é governo federal, governo estadual e município. Ele tem um papel muito grande em trabalhar isso dentro da sua comunidade, em encaminhar projetos para fazer essa divulgação, seja em escola, seja em empresa. Tem de ter um trabalho mais acentuado, por exemplo, desmistificar essa questão de como se transmite esse vírus ou essa doença, né? Porque as pessoas acham assim, porque eu trabalho na mesa do lado, eu vou ser contaminado. Não, né? Existem formas de contaminação. Isso a Secretaria da Saúde pode desenvolver, a comunidade aqui, através da FEVALE, trabalha isso, e eu acho que é por aí. Ela por si só, como eu digo, ela não vai surtir efeitos. Ela, somada a várias ações, essa sim, desde a conscientização, desde a divulgação, desde os esclarecimentos, aí sim nós vamos chegar, quem sabe, né, ao mundo ideal, onde todos serão tratados de forma igual dentro da sociedade. Bom, obrigada mais uma vez pela presença, obrigada a você que ficou aí em casa, acompanhando a gente no Em Pauta. Muito obrigada pela sua companhia. A gente sempre reforça que os nossos canais de interatividade estão à sua disposição. O e-mail é tvfevale@fevale.br. O nosso Facebook é TV Fevale. Lá você pode dar uma sugestão de assunto para a gente debater aqui no Em Pauta. E você pode nos assistir esse e outros programas no youtube.com/tvfevale. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.